Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Letícia? Tudo. Eita, tudo, e você? Tudo Vou mandar bem. mensagem no grupo, que eu acho que ninguém entrou. Entrou? Bom dia! O pessoal tá entrando. Prof, você acredita que eu acertei todas as questões da sua matéria? Que coisa maravilhosa. Pois é, menino, fiquei tão feliz. Que coisa maravilhosa. Bom dia, professora. Oi, bom dia. Dia. Professora, deixa eu Oi, falar amor. rapidinho. É que assim, o meu pai pegou a planta ontem. Só que quando ele Sim, chegou, Lara. já era muito tarde. Eu não consegui plantar. Aí eu Pode- posso te mandar a foto hoje à tarde? Pode, Lara. Foi até engraçado que eu conheci teu pai, né? Aí ele, não, eu que minha filha estuda no Veste, eu preciso de uma muda. Eu olhei pra cara dele e falei, o senhor é pai de quem? Né? Aí ele, da Lara. Eu, não, a da Lara não tem reclamação. Ah, da Lara tudo bem. Não que eu tenha reclamação de vocês, tá, gente? Era só para pegar no pé, porque pai fica preocupado quando o professor fala que, né, tem algum tipo de reclamação. A Lara tem que aparecer mais aqui, gente. Que é isso? Larinha fica quieta. Não, mas Oi, aqui em gente, casa, com cheguei. uma gritaria, entendeu? Aí, Você é boba, Lara. Mas eu achei ótimo já quem me mandou as fotos. Fiquei muito feliz de ver todo mundo lá cuidando da planta. Ai, Ah, prof, eu não gostei muito da minha foto, não, ó, mas. eu também não gostei muito da minha, não, Ana. Você não Nossa, tem falando nisso, Ai, gente, eu eu preciso nem pegar a minha. apareci. Eu só Eu coloquei, apareci também. eu só coloquei Ai, na a mão minha ficou tão mostrando. fofinha. Tiveram A minha várias. planta. As fotos Mostrei ficaram minha cara, todas não. fofas, tá, Ana? Principalmente a sua, tá? A da Lívia ficou fofinha, né? Parecia uma criancinha, né, professor? Eu Gente, vou peraí, plantar a minha hoje. esse negócio? Oi, Bruna. Mas onde que vocês viram Por que, meu Deus? as fotos? Ninguém viu foto. Não, eu que vi de todo Gente, mundo. Só a dela viu a nossa. Ah, isso que eu tô pensando, mas vocês viram só da onde? Não, é porque eu Tem mandei pro uma. Isaac. Ela me Tá, mandou. por isso que eu tô. Ué, Gente, vocês tinham que olha, ver, amiga, parecia você uma nem me mandou criança. a foto da sua planta, né? Dá licença, Ah, Lara. eu vou te mandar também. Palhaça. Mas na verdade tem uma surpresa Não para vai vocês avisar. hoje. ah não. Ai, eu tô Pelo louca amor de pra Deus, saber. chega de surpresa, carro. Tem uma surpresa para vocês hoje em relação às fotos. Professor, Tá? Não, mas é uma surpresa boa, eu tenho quase certeza. É uma surpresa boa. Peço desculpa se não ficou muito bem feito o negócio, mas é porque a professora não é o Davi, né? Fez um vídeo, prof. Você fez um Ainda vídeo. bem que eu não imagino, mostrei então, minha Ai, cara. o professor não tá E eu vou fazer um acreditando. outro vídeo com quem me mandar Ai, foto nossa, até semana vergonha. que vem, depois do final de Oh, semana. Deus. Ô, prof, Fala. vem cá. Hum. Celoma. Celoma não é legal. Você vai É. explicar celoma? Você vai explicar celoma, porque eu não tô entendendo celoma. Nós vamos falar de celoma hoje. Celoma é feio. Celoma não é legal. Não, celoma é o que faz a gente poder caminhar aí direitinho, né? A cavidade do nosso abdômen. Podemos Pronto, começar, gente, gente? reguei minha planta. Não, pera aí, prof, ainda nem deu o horário. Espera 5 minutinhos, tem só 17 pessoas. Sim, vamos. Então, Ô, celoma prof, é mas porque, é porque a matéria é celoma. Não, a gente vai discutir isso. Oi, Ana. Oi, Bom dia, então, deixa eu professora. falar. Ixi. Ah, então, qual que é a surpresa? No final da aula. Ah, no É um final da vídeo, aula, só ela que falou. Oi? Rapidinho, abre a gaveta e confere. Deve ser um vídeo mostrando todo mundo. Ai, meu ser. Deus do céu. Olha a vergonha. Ai, gente, olha minha foto. Aqui. Isso. Talvez Deixa eu você ver. pode, né? É porque hoje eu tô no escritório do meu marido para poder usar a internet, que aqui é rapidinha, sabe? Para não ficar com aquele problema lá de casa. Entendi. Aí tem esse quadro bonito, sabe, gente? Não sei se vocês estão vendo aí esse pano. É Bonito. papagaio, né? Eu também é achei a- bonito. Papagaio? Não, eu vou levantar o É, computador pra vocês. gaivota, Papagaio. gente. É gaivota. Gente, desculpa. Não, é um pano, é um tecido pintado africano. É um tecido pintado africano que um amigo do Léo, que é lá do Togo, na África, trouxe para ele, ó. Ele é pintado à mão. Tá. É É bem lindo. bonito. O cara foi pra África? Oi? Papagaio são O cara lindos. foi pra África? Não, eu não fui para África, não. Foi um presente de um tá. amigo nosso que é africano, lá do Togo.
De um país Professora. bem pouco conhecido. Fala. Professora, você podia levar a gente pra África, né? Pra fazer uns estudos de botânica lá. Eu Olha. adoraria. Nossa, Ganhar na professora. loteria, quem sabe? Oi, gente, deixa eu dar uma coisa aqui. A professora também vai. vai. A professora também vai avisar. Hoje tem live, tá? Com a Profs e com o meu primo. Ah, é? Meu primo Gabs, Gabriel, doutor, tá bom? Aí. Do nada. A professora vai Nada. participar também, não vai? A professora vai estar lá. Então, por isso Vou. mesmo. E tem uma live de tarde também sobre as plantas alimentícias que eu estudo na minha vida. Gente, meu Deus. Eu senti uma Viu, Liv? Professora, outra uma coisa pergunta, também, gente. rapidinho. Professora, Oi, Letícia. você é vegetariana? Sou. Eu como peixe muito de vez em quando, socialmente, assim, quando eu vou na praia só, sabe? Ô, gente, deixa eu também Mas é dar muito outra coisa raro. aqui. Hoje, sabe esses vídeos que eu mando pra vocês do meu primo, que o meu primo faz lá da faculdade dele? O Gabriel, vendo? que ele dá aula. Então, hoje ele vai aparecer no RJ, tá bom? Na hora do almoço lá. Pois é, prof, Meu vai amigo Gabriel tá aparecer. muito chique. Tá A muito professora chique, também muito vira e chique. mexe, aparece. Que chique, gente. Pois é. Então, gente, depois da aula, se vocês quiserem dar uma olhadinha, podem dar uma olhadinha lá, tá? É isso. Professora, eu tava Mas a pensando cara da propaganda. em abrir a minha propaganda. Fala, câmera. Isaac. Tava pensando em abrir a minha câmera, mas eu tô tão desapresentável pra abrir Ô, essa Isaac! Isaac! Olha pra gente! É? Tá? Legal. Tem uma Vocês professora estão chiques, gente. que trabalha comigo que Chique. brinca que Eu os tô- alunos dela parecem com a Gente, toalha. vocês são assim, na tão cabeça. arrumadas assistindo aula. Como Gente, que eu só vocês estou com a conseguem? blusa que eu dormi. Eu estou com a blusa que eu Eu tô dormi. igual um Eu dormi. tribufu, não vou nem ligar a câmera, não. Gente, Deus eu tô me com livre. uma cara de zumbi. Pera aí. Deixa eu me ver no meu telefone antes. O Isaac, hoje ele tá Isaac. numa ansiedade pra aparecer na câmera, mas ele não tem coragem. Pois Eu é. tava. Por que a Lívia não aparece também? Porque a Lívia tá espalhaçada. Porque você vê ali, Nossa! você vai falar, meu Jesus. Vamos lá, quantas criaturas não é tem aquela, aqui? não é aquela pessoa do 19. Instagram, não. Na Clara. Gente, olha como é que eu fico. Na Clara. Pera aí, deixa eu ver Oi, o aqui a que luz. foi? Olha, eu adorei a Débora. A Débora é um amor. É muito Não profissional. é? Ela é meio doidinha, muito mas louca. ela é muito legal. Mas é muito Muito profissional. legal. Ela já te contou É Débora. da vida dela? Já. Já? Pois é, então, veio do Pois Rio, é, né? menina. Ela falou. veio Quem é Você Débora? falou de mim da pra repente. ela? Ela não lembrou de você, né, Clara? Mentira, ridículo. Foi com ela ontem. Gente, quem que Ela é é Débora? esquecida. Ai, a RPGista. nossa fisioterapeuta. RPGista. Ah, tá. É RPGista que fala? Uhum. Ah, então é isso aí. Ai, mas ela é um amor. amor. Mas ela é louca. Ela é doidinha. louca. Eu te falo, ela é Ela, maluquinha. tipo assim, ela não fala uma frase completa. Não Ela esquece fala. na metade. Cara, quando eu fui fazer como A é que é? entrevista. Isso, a entrevista com ela. Cara, ela ia medindo, a minha mãe falou, nossa, ela fazia umas caras assim, ó. Viu? Eu Isso está sendo gravado. Tá gravado isso? Eu corto conheço essa ela, parte. tá? Pode Você deixar. conhece, Cris? Conhece a Débora? Mas ela é meio louca, Cris. A Débora é muito, 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 muito legal. Ela, Sei que ela ela é é muito uma doidinha. profissional muito Ela é top. muito boa. Você já começou a fazer... Ah, não, ontem foi a sua primeira sessão, Hoje é né? o primeiro. Então, eu vou voltar a fazer no mês que vem. Eu só não volto a fazer esse mês porque o amigo do meu pai tá de férias e eles vão juntos até Barra Mansa pra pegar o ônibus pra ir pro Rio, né, pra trabalhar. E aí meu pai tá tendo que ir com o meu carro. E aí a gente tá com o Fusca. E não dá pra gente... Meu pai não deixa muita gente andar no Fusca não, sabe? Ele tem um xodó ali com o Fusca. Aí, né? Errado ele não tá, deixa ele. Deixa É, ele. errado ele não tá, né? Mas aí, mês que vem eu volto. Top. Só para uma perguntinha, todo mundo hoje não precisou regar a plantinha, porque choveu aí em Resende, que aqui em Itatiaia tá chovendo pra caramba. Aqui não choveu, não. Eu acabei de regar minha plantinha. É que o Mirante é outro país. Aqui também Itatiaia, choveu, Cris. Liberdade também. É outro país. Gente, eu sou a única que mora aqui na Nova Liberdade. Não sei. Então, Mas ela é louca. Mas ela é legal. ela é doidinha. Ela é muito doida, mas ela é muito legal. Ela te falou que ela tem medo de sapo?
Menina, não. Essa parte eu não cheguei. Nós duas temos muito medo de sapo. Por isso que eu falei pra você pra falar do sapo. Ah, mas eu falei, só que ela não entendeu. Coitado dos sapinhos. Vamos começar a estudar biologia? Vamos, gente. Já 11h20. deu 11h22 aqui. Vambora? Vamos. Vamos. Gente, Quero esse celoma, fundo. cara, E eu não esse gosto. fundo da professora, hein? Que fundo é esse bonito, hein? Maravilhoso. Veio da África. É um tecido que o meu marido ganhou de um ex-cunhado dele, que é do Togo, Cris. É pintado à mão lá. Ó. Lindão, lindão. É que eu tô aqui no escritório hoje, eu tô na oficina, para usar a internet, que a internet daqui é super rápida. Verdade, você tá até mais bonita do que hoje de manhã. Sim, a internet lá de casa é um negócio horroroso. 5h da manhã, as duas conversando. Pois é, a gente acordou 5h30, né, Cris? Conversando sobre vocês. Olha que coisa. Nossa, falando bem ou mal? Bem, Aí já é uma outra característica. Aí já é um outro... Olha, falando mal. a gente sempre fala bem de vocês. Falando Oh. mal. Mentira, gente. Gente, desculpa, eu me perdi aqui. Então, vamos começar? Tá, boa aula, gente. Tô silenciando aqui. Sim. Tá bom, Cris, Deixa eu ver que tem um chat esses. aqui. Ah, não. O Dudu. Professora, vai ficar celoma de novo, porque eu não sei o que é celoma. Sim, vamos conversar sobre isso. Deixa eu só aceitar o Ricardo aqui. Ô, prof, a gente vai começar a estudar os sistemas por agora? Vamos, depois de começar a parte de embriologia, a gente vai começar a estudar tecidos nome? e depois sistemas, tá? Quanto Tem tecidos nome? primeiro. Vai, a gente vai estudar o tecido cartilaginoso, não vamos? Vamos, todos eles. Tá bom? Nossa, muito feliz. Vou ver se eu levo uns ossos para a sala um dia da aula pra gente ver o osso. Ano Ô, que vem, né, gente, Flá? é verdade que talvez a tem gente um osso volte meu já aqui? em Cadê? agosto? Oi? Se voltar em agosto, Osso? é presente de aniversário. É, porque É, quando a eu gente fiz deve as voltar em minhas agosto. cirurgias, eu fui uma cirurgia que eu fiz no meu pé, aí eu guardei o osso. Ah, Letícia, leva na aula pra gente ver. É, cara. Quando tiver essa aula. Gente, Esse osso estava pedacinho, nessa só. parte da Letícia. Não, e a mãe Meninos. da Letícia é fisioterapeuta também, né, gente? Ah, é, Lelê? Sua mãe é a Débora, né? Não, né? Ô, gente, Não, é a vamos Márcia. Maluca. pra Não. aula. Ah, a Débora veio do Rio, Minha doida. mãe, ela trabalha. É. Vamos Gente, vamos começar? pra aula. Vamos. Então, semana passada, a gente começou aí a falar sobre embriologia, né? E hoje eu vou passar uma pincelada naquele começo da aula, tá? E a gente começa a discutir os outros pontos daqui a pouco, tá? Então, a gente viu semana passada que a embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento do embrião, né? E uma coisa importante, né, que a embriologia está totalmente ligada à questão da reprodução. Então, a gente viu também que a reprodução ela pode ser aí assexuada, quando eu não tenho troca de gameta, né, que eu faço uma cópia de mim, como um clone, e sexuada, quando tem troca de gameta, e a importância da reprodução sexuada é a questão da variabilidade genética, né, de manter aí a variabilidade dos genes, né, dos seres que estão sendo formados na reprodução. E na reprodução sexuada, eu tenho a formação do zigoto, né, que é justamente a união lá do espermatozoide com o ovo, tá? Ainda dentro da reprodução sexuada, é importante a gente lembrar que tem aí a fecundação, ela pode ser externamente ao corpo do indivíduo, né, como é o caso dos anfíbios, que espermatozoide e óvulo vão se encontrar no ambiente e vão formar um ovo, ou interna, como é o caso de nós, né, dos animais, dos seres humanos, que a fecundação ela ocorre internamente. Então, o óvulo e o espermatozoide se encontram dentro de um órgão da mãe. Fala, Bruna. Me tira uma dúvida. As bactérias, elas podem se reproduzir de vários modos, tipo a relação binária. Só que tem Sim. um caso que seria por um bacteriófago, que se encontra por fora. Aquilo lá seria uma sexuada ou uma assexuada? A reprodução. Seria assexuada, tá? É como se tá. fosse um brotamento, como se fosse um broto da planta que cai e forma um novo indivíduo, tá? Sim, Professora, entendi. assexuada? O quê? Seria assexuada?
Seria É, material genético solto. Quando eu não entendeu? tenho troca de material genético com outro indivíduo, gente. Né? Não, mas quando envolve o bacteriófago, tem Bacteriófago tem troca de troca. material. Sim, desculpa, tem troca. Eu tinha entendido que era um Então, broto, sexuada. tá? Então é sexuada. Ah, Quando tá. eu tenho troca de material genético, gente, é sexuada. Quando eu não tenho troca de material genético, por exemplo, se tirasse um dedo de mim e colocasse no chão, nascesse uma Carla. Isso é uma reprodução assexuada, tá? Tá Você bom. gostou, né, Bruna? O dedo. Eu não. Tá? Gente, meu Deus. Adorei. Você gostou, né? Por um acaso, aqueles escorpiões amarelos, que tem bastante aí em Resende, principalmente ali na Morada da Esse seu Colina, dedo. lá no Ipiranga, não, eles não são meus dedos. O escorpião amarelo que ocorre aqui na região, ele só tem basicamente fêmeas, né? E os filhos são formados justamente por pedaços, né, do corpo da fêmea que formam novos escorpiões, que também é uma reprodução Seria assexuada. seria tipo Adão e Eva? Adão e Eva. Mas o quê? É, como se fosse Adão e Eva. Aqueles gente. espermatozoides nascem, tá. os escorpiõezinhos, eles nascem quase como se fosse de uma costela, né? Escorpiões não têm Aham. costela da mãe, tá? Então, por isso que eles são tão difíceis de combater, né? Porque eles se reproduzem, eu não preciso do macho para me reproduzir, né? E nascem dezenas dos pedacinhos, né? Da fêmea do escorpião, tá? O exemplo hoje tá? Depois eu mostro uma foto desse escorpião para vocês com os filhotes no corpo, grudadinhos, tá? Tá bom. Então, essa parte aqui, gente, desses conceitos de reprodução assexuada, sexuada, fecundação externa e interna, tá bem compreendido? Sim? Tá bem compreendido. O problema Então, da tá, nossa beleza. vida é o celoma. Tá, então vamos continuar aqui. Então, semana passada... Opa, esse aqui ficou grande, meu Deus. Opa. Opa. Todo mundo tá vendo? Tá bom o Sim. tamanho? Sim. Deixa eu só aceitar mais um aqui. Sim. A gente viu que semana passada também, o desenvolvimento embrionário, depois que há a formação do zigoto, né, que eu juntei lá espermatozoide com óvulo, eu tenho a formação do embrião, né? E esse embrião que vai passar pelas divisões celulares para chegar até a formação de um bebê, né? De um filho. E de um feto, é. A primeira etapa aí do desenvolvimento embrionário, ela é chamada de segmentação, né? Então, é quando acontece a divisão das células para a formação futuramente dos tecidos. Então, a gente chama essa divisão celular aí de clivagem. E essas células que já são diploides, né, que já juntou lá o N do espermatozoide com o N do óvulo, ela vai passar por intenso processo de mitose, né, que a gente já viu lá quando a gente estudou divisão celular, né? E esse processo intenso de divisão aí desses cromossomos para formar as células, eu vou ter o resultado final que vai ser a formação de células-tronco, né? Que a gente chama de células-tronco embrionárias, que são células que vão poder se especializar em qualquer célula do nosso corpo, né? E essas células a gente sabe que elas são, a gente encontra elas, né? Quando um bebê nasce no cordão umbilical, que ela é rica nessas células, né? O cordão umbilical é rico nessas células tronco-embrionárias, tá? Que não tem especificação, certo? E não tem especificação, ela pode se tornar qualquer célula do nosso corpo, né? Se é do músculo, dos nervos. E é a partir dela que todas as nossas células, de todos os nossos tecidos, vão ser formadas. Sim, exatamente. No final da segmentação, gente, eu tenho essas duas etapas aí finais, que é a formação da mórula e da blástula, tá? A mórula é essa bolinha de célula, vamos colocar assim, densa, né? E a blástula é quando essa bolinha de célula já formou as células migram para a periferia dessa bola, vamos colocar, e fica uma parte oca dentro. Justamente essas células, quando elas fazem essa migração na blástula, elas já estão se preparando para entrar na segunda etapa, que é a gastrulação, tá? Professor, fala. Dúvidas. Mas o fato dela estar oca significa que já saiu todas essas divisões mitóticas que tiveram dentro dela, já foram embora para ir para outros processos, ou elas ainda estão ali dentro, só que elas estão num formato mais compacto? Elas estão num formato, né? A mórula é densa, né? É uma bola fechada. A blástula já tem essa cavidade, né? Porque as células elas foram migrando
para a periferia, né? E formaram um arco, como se formasse um arco, tá? Então Justamente elas Meio não que saíram uma ainda, elas camada. continuam lá dentro. elas estão lá dentro, elas não saíram, não foram para outro lugar, não, gente. Elas estão ali se organizando para começar Ok. a formação dos tecidos. Tá. Ok, Tá? entendi. Não. Fala, Bruna. Mas peraí, primeiro ocorre a formação da mórula, certo? Sim. E Aí é da mórula que vem a blástula. que vem a blástula, sim. Ela vai As se células da mórula, ela vai migrar para a periferia e dentro vai formar a cavidade que seria o blastocele, certo? A blastocele, na verdade, é a abertura dessa bola, vamos colocar assim. É onde tem aquele pino, igual o pino que a gente tem na bola, que a gente enche de ar, tá? A cavidade, você está falando? A Cavidade blástula oca ali. a blástula é a cavidade oca e a blastocele, né, é a célula ali, a boquinha dessa bola, tá? Como se fosse uma bola de futebol, uma bola de vôlei, não tem um pino que a gente enche de... A invaginação, prof. A isso? invaginação, Então, a blastocele é aquela boquinha que vai invaginar, né? Que vai fazer aquele processo da invaginação para formar o celoma, nos animais que formam o celoma, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Peraí, então é a blástula e a invaginação é a glástula. Sim. A invaginação vai acontecer na glástula, tá? Professora, A gente vai chegar lá. Fala, Isaac. a mórula ela vai ser formada pela multiplicação das células, não é? Sim. Ah, ok. Tá? E uma outra coisa que é formada na segmentação também, gente, é a questão do vitelo, né? O que é o vitelo? É a substância de reserva que vai alimentar o embrião, tá? E esse vitelo, ele vai determinar duas coisas aí. O tipo de ovo que o animal vai formar, né? A quantidade de vitelo vai colocar o tipo de ovo e também o tipo de clivagem. Então, o tipo de divisão que vai acontecer nas etapas seguintes do desenvolvimento embrionário, tá? A gente tem que lembrar bem isso, que o vitelo é a substância de reserva, tá? E que ele define aí o tipo de ovo e o tipo de clivagem que a gente viu semana passada, né? Os 4 tipos de ovos e os 2 tipos de clivagem, tá? Daqui a pouco eu volto nisso para a gente discutir, tá? Só para a gente ir numa linha de pensamento aqui. Oi? Eu não entendi direito esse negócio. Os ovos. Tá, a gente vai discutir os ovos separadamente daqui a pouquinho, tá, Bruna? Tá. A segunda fase do desenvolvimento embrionário é a chamada gastrulação, né? O que vai acontecer na gastrulação, né? O objetivo da gastrulação é formar o plano corporal do indivíduo, né? Então, a simetria que ele vai ter, se a gente vai conseguir dividir esse indivíduo em esquerda, direita, ou radialmente, como a gente divide uma estrela do mar, tá? Esse plano corporal vai justamente definir aí aonde vai ficar a cabeça, aonde vai ficar braço, aonde vai ficar perna, tá? Então, vai ser na gastrulação que essas células elas vão começar a se dividir e se agrupar de acordo com a parte do corpo que ela vai formar do indivíduo, tá? E na gastrulação, eu também vou ter a formação dos folhetos germinativos. Então, aquelas células tronco lá da segmentação, nesse momento da gastrulação, elas vão começar a se especializar, né? Então, a começar a formar os folhetos germinativos, né? Quem são? Fala, Bruna. Os folhetos germinativos seriam os tecidos na parte interna da mesoderme? Não, mas não só a mesoderme, a ectoderma e a endoderma também, tá? Esses tecidos germinativos vão formar os 3 tecidos, tá? Os tecidos e vão formar, os folhetos são divididos aí em 3, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? E esses tecidos vão variar de animal para animal, tá? E nisso a gente vai ter aqui essa divisão de diblásticos e triblásticos. Então vão ter animais que vão ter só ectoderma e endoderma, e vão ter animais que vão ser triblásticos, que vão ter os 3 folhetos, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Beleza? Sim? Então, continuando, né? Também Professora, na gastrulação, fala, Isaac. Esses folhetos germinativos, a gente pode pensar que... Como é que... esqueci o que eu ia falar, pessoa. Tá. Pensa aí e fala. Me chama daqui a pouco. Tá bom. Tá? E o que acontece? Na gastrulação também, eu vou ter a formação da blastocele, né? Que é lá, a gente pode entender ela como o pino lá de colocar o ar
dentro da bola, né? Que a gente encaixa lá a bombinha para pôr dentro da bola, A tá? invaginação. A invaginação. A blastocele, ela vai ser importante para a formação do tubo digestório dos animais. Então, ela vai formar aí a questão do tubo digestório, né? A boca do tubo digestório. E nessa questão da blastocele também, a gente vai ter a classificação dos animais em 2 grandes grupos. Aqueles que a gente chama de protostômios, aonde a blastocele vai formar a boca, e os deuterostômios, aonde a blastocele vai formar o ânus, tá? Então, a gente vai ter grupo de animais, por exemplo, como os quinidários, que são as águas vivas que queimam a gente na praia, que eles são protostômios. Então, essa blastocele vai formar a boca dos animais, não o ânus. Quem tá me chamando? Tô com dúvidas. Bruna, quem me chamou Eu. antes? A Lívia Isso. chamou primeiro. Fala, Lívia. Eu ia te perguntar na aula passada, só que eu esqueci. A parte do ser humano, ele tem boca e ânus. Aí, qual que é... Então, ele vai ser as duas coisas? Não, a gente vai ser É deuterostômios. Os mamíferos todos são deuterostômios. Ok. Tá? Prof, Tá bom. Fala, Bruna. blastocele também pode chamar de blastóporo? Pode. Também Por pode isso que eu chamar tô de aqui blastóporo. confuso no meu trabalho, que eu tô aqui, mas que raio. Não, a Tá. questão é que tem alguns nomes, gente, até às vezes por causa de tradução de outra língua, né? Quando a gente começou a estudar a biologia no Brasil, né, na língua portuguesa, que na verdade a gente não chamava de biologia, a gente chamava de história natural lá há 90 anos atrás. Então, algumas coisas eram traduzidas ou do alemão ou do italiano, que foi a base da biologia no Brasil, né? A base da história natural no Brasil. Então, por isso que às vezes tem coisa que tem 2 nomes, porque na tradução das 2 línguas que formaram a biologia no Brasil, né, que os professores vieram da Itália e da Alemanha para fundar o curso de biologia no Brasil, então tem essas coisas, às vezes de blastocele ou de blastóporo, mas isso é uma questão de tradução. Por isso que tem muita coisa na biologia que tem 2, 3 nomes, mas é por causa da tradução, né, que uma língua tem uma ramificação latina e a outra tem uma ramificação, né, o alemão ele tem uma outra coisa que não é latim. Então, por isso que às vezes tem uns nomes estranhos de uma coisa para outra, tá? Tudo bem? Prof. Fala, Bruna. Então, tipo, até a formação do blastóporo, que seria blastocele e tal, as células estão aumentando em número, mas elas não estão aumentando de tamanho. Tô certa nisso? Sim, elas estão aumentando em número, porque afinal de contas tem que É formar, isso que eu ia né? Isso perguntar tudo também. Então, até na agora, gente. elas podem ser usadas para pesquisa embrionária. Sim. São células tronco ainda. São células tronco ainda, tá? Mas nessa gastrulação, a gente já tem células tronco a gente já tem células diferenciadas, porque eu já estou formando o tecido que vai formar, os folhetos que vão formar a parte externa do indivíduo, a parte interna e a parte do meio do indivíduo, vamos colocar assim, tá? Então, Aí, peraí, então... Mas Fala. peraí. Ai, meu Deus. Fala. Fala, Bruno. Sou eu? Você? O que acontece, Bruna? O que acontece? Lá, por exemplo, o pessoal que trabalha com cultivo de tecido, tá? Com cultura de tecido. O pessoal, por exemplo, do grupo lá da USP, da professora Maiana Zartes, tá? Que eu até posso pedir, eu vou até pedir para um amigo que trabalha com ela, às vezes, fazer uma live com a gente qualquer dia desse. Vocês me deram uma boa ideia, eu vou pedir para o Luiz. O que acontece? Às vezes, em algumas pesquisas, o pessoal usa já, por exemplo, assim, eu quero formar tecido cardíaco, tá? Então, eu não vou pegar a célula tronco lá da segmentação do embrião. Eu vou pegar a célula da gastrulação já do folheto germinativo, que já vai formar tecido cardíaco para adiantar meu estudo. Né? Então, eu posso trabalhar com essa célula que ela não está tão especializada assim, mas ela já me adianta uma parcela do estudo. Então, se ela já está se especializando, então elas estão aumentando de tamanho. Sim, elas estão aumentando em número e tamanho. Aqui, quando tem a formação já dos folhetos, o folheto germinativo, ele é formado no final da gastrulação, ele já mudou de tamanho. As células já estão encaixadas para serem, né, para ser ectoderme, ou mesoderma, ou endoderme. Mas na segmentação, então, elas aumentam em número e não em tamanho. Na gastrulação, elas já estão aumentando em tudo. Em tudo, tá? Em número e tamanho, tá? E na gastrulação também, gente, vai entrar lá no ponto que a Bruna fica aí arrancando os cabelos. Não. Pessoa que vai ter, né, o cabelo branco aos 18 anos, igual a professora Carla. Né? Cuide-se para não ter cabelos brancos aos 18 anos. Não, com 18, eu não vou nem estar em biologia, mas não me 18. Né? Coitado, mal sabe ela que espera a aula de tiro. Ai, Jesus, eu sei. A formação do que a gente chama de celoma, né? Que é a cavidade aonde vai abrigar, a cavidade que vai abrigar os órgãos dos animais, tá?
Dentro dessa divisão aí dos folhetos germinativos, o que acontece? Eu posso ter animais que não vão ter a formação do celoma, porque eu não tenho nesses animais a questão da mesoderma, tá? Seriam os acelomados. Os acelomados. O pseudocelomado, eu tenho uma mesoderma meio falsa, né? Pseudo quer dizer falso, tá? Eu vou ter uma cavidade, mas não é uma cavidade verdadeira, tá? E nos celomados eu tenho uma cavidade verdadeira, tá? Então eu vou parar a apresentar esse stop share aqui e vou voltar lá naquela figura de semana passada. Fala. Eu até entendi, só me dá uma imagem e fala assim, classifica quem é celoma, celomado, que eu não vou saber, mas eu sei o que é cada um, entendeu? Vamos lá, eu vou voltar lá naquela figura de semana passada. Oi. Aqui, ó, na figura de semana passada. Opa, passei demais. Posso falar? Pode, Isaac. Opa. Aqui, o celoma, quando a gente cresce, a gente continua com ele ou não? Sim. Esse celoma, quando ele é formado lá na fase da gastrulação, ele vai ficar com a gente por toda a vida, gente. Tá? Mas... Nossa, mas é bem estranho, né, professora, pensar isso. O que acontece? Por quê? A gente precisa, gente, dessa cavidade, né? Os animais que são celomados, que começa desde lá dos anelídeos, esse celoma vai propiciar a questão da movimentação, né? Se a gente não tivesse celoma, talvez a gente não caminhasse do jeito que a gente caminha, corresse, nadasse, mergulhasse, tá? Porque a gente não ia ter essa cavidade oca que permite uma movimentação, tá? Que permite que o corpo fique mais leve do indivíduo para que o indivíduo possa se locomover, tá? Professora. Fala, Bruna. Eu não sei se tem relação, mas tem relação com o sistema nervoso? Tem por causa do encaixe dos órgãos e da rede também nervosa que passa por todo o corpo dos animais, né? Mas essa parte do celoma, o que a gente precisa entender, o que é o celoma? É uma cavidade onde os órgãos vão se localizar, tá? Mas o que é o celoma aí? Tá tudo apontando pro mesmo lugar? Professor? Vamos lá. O que é o celoma? Hoje eu tenho testado usar esse negócio aqui que vocês me ensinaram, na verdade o Davi me ensinou, né? O que acontece aqui? A gente tem um indivíduo acelomado, né? Isso aqui é uma planária, tá? Que é um plateuminto, tá? Vocês vão estudar isso lá com Bianca, eu acho, quando vocês verem o reino dos animais, tá? Isso aqui é um plateuminto e o plateuminto são seres acelomados, tá? Que é uma planária. O que acontece? Se eu corto a planária lá no meio, eu vou observar os 3 folhetos germinativos dela aqui, né? A ectoderma, a mesoderma e a endoderma, tá? O que acontece? Essa mesoderma aqui, nos acelomados, ela não vai ter uma cavidade. Ela vai preencher todo o espaço do indivíduo, tá? O que acontece? Esse indivíduo aqui que é acelomado, ele só se locomove se eu tiver água, né? Ele consegue caminhar pela água, tá? Né? Se locomover pela água, ou ele é parasita e fica dentro do corpo de alguém, tá? Ele não tem, né, a estrutura aqui do celoma. A gente vê que está tudo preenchido por essa coisinha rosa, tá? Todo mundo vê essa coisinha rosa, não vê? Esse rosa pink aqui, Sim. tá? Beleza. Nos pseudocelomados, que é o caso dos nematóides, que também são indivíduos que podem causar aí doenças em pessoas e animais, em outros animais, né, em mamíferos, principalmente aves, o que acontece? A gente tem a formação do que a gente chama de pseudoceloma. A mesoderma, ela está recobrindo aqui, gente, que é esse rosa pink, só a ectoderma. Ela não recobre a endoderma, tá? Então, a gente não vê aqui esse rosa pink em volta da endoderma. Então, esse indivíduo, ele tem uma cavidade, tá? Mas esse endoderma aqui, ele não está protegido pelo tecido da mesoderma, tá? Esse indivíduo aqui, ele tem uma locomoção melhor do que do acelomado, mas ele ainda não tem uma locomoção muito boa se comparada com os celomados, tá? Então, a mesoderma, ela está ocupando só isso aqui, ó. Ela recobre só a questão da ectoderma. Já os celomados, que começa lá no grupo dos anelídeos, né? Então, dos anelídeos para cima, vamos colocar assim, até a nós, a gente tem a presença do celoma.
Então, o celoma é uma cavidade que é da mesoderma, dentro da mesoderma. Então, a gente observa aqui, ó, que esse rosa pink está recobrindo tanto a ectoderma quanto a endoderma, tá? Então, a gente tem essa cavidade aqui onde os órgãos vão surgir ao longo do desenvolvimento do indivíduo, tá? Então, esse espaço propicia a locomoção e a melhor organização dos órgãos dentro do corpo do animal. Então, com isso, o animal tem melhor locomoção e uma melhor especialização, né? Uma adaptação ao meio que ele vive. Fala, Bruna. Então, o acelomado e o pseudocelomado, eles têm órgãos embaralhados, podemos dizer? Na verdade, desorganizados. O que acontece? Os acelomados e os pseudocelomados, eles não apresentam todos os sistemas corpóreos, tá? Então, a gente vai ter indivíduo aí, por exemplo, que o sistema circulatório não tem um coração. Eu só tenho uma rede de veias e artérias que percorrem, né? Veiazinhas que percorrem o órgão o corpo do animal. Mas eu não tenho um órgão, tá? Então, eu não tenho pulmão, eu não tenho coração, eu não tenho um rim, tá? Isso tudo é feito ou pelas células, por esse aglomerado de células aí pelos tecidos, ou por alguns indivíduos aí que têm alguns órgãos, mas eles não vão ter tudo, tá? Já os celomados, eles começam, em anelídeos, por exemplo, lá nas minhocas, a gente tem todos os sistemas, tá? Então, a gente tem sistema respiratório, a gente tem sistema circulatório, sistema nervoso, tá? E uma outra coisa também é que a questão da formação do tubo digestório também, né? De ter boca e ânus, tá? Alguns indivíduos acelomados, a maioria dos acelomados, os acelomados, eles não vão ter a questão total da boca e do ânus, né? Eles têm boca e ânus, mas o sistema digestório não é totalmente completo, tá? Então, falta ali, por exemplo, a comida entra, é digerida, né? Ou ele digere isso no ambiente, e isso passa pelo corpo, vai embora pelo ânus, mas ele não tem todos os órgãos, tá? Isso está entendido, gente? Agora, ficou mais claro, Bruna? O que é pseudocelomado, o que é celomado, o que é celomado? Professora, ficou, mas você sabe que um dia antes da prova eu vou estar lá te perturbando para explicar isso de novo. Tá, a gente pode marcar isso de estudar mais uma vez juntos, né? Nas nossas aulas fora do dia normal da aula, tá? Prof. Fala, amor. Professora. Diga, Lívia. Pode falar, Lívia. Eu posso dizer que os celomados, eles são um pouco mais complexos do que o pseudocelomado, e a maior diferença é que o mesoderma vai dividir a endoderma e o ectoderma no celomado. Sim, e a mesoderma, ela recobre a endoderma, tá? Se a gente olhar aqui no desenho, a mesoderma vai ser responsável em abrigar os órgãos. Sim, esse espaço vazio, vamos colocar aí esse espaço vazio entre a mesoderma e a endoderma é onde os órgãos vão ficar, tá? Tanto que quando a gente corta lá a barriga de uma pessoa, né? Nós não, o médico, né? Corta lá a barriga de uma pessoa, a gente tem uma cavidade, os órgãos estão ali dentro, mas eu tenho uma cavidade, Como né? se Não fosse está uma tudo camada, preenchido. uma película. Então, era isso que eu estava pensando, Sim. professora. Como se fosse uma película, tá? A mesoderma faz uma película na endoderma. Tudo Olha bem, que coisa gente? mais linda. Coisa Tudo linda. bem. Ô, professora, Fala, querida. eu fui estudar por fora, né? Que eu tava com muita dúvida nessa matéria. Aí, tipo assim, eu fui ver a aula do professor Jubilu. Aí Sim. ele tinha falado de um bizu muito maneiro, chamado, sem chamar somente de gordo e neurótica. Mãe, você é bem gorda e neurótica. A mãe, que é mórula, bem, que seria o B, que eu não sei o que é. Aí tem a gástrula e tem a neurula. É muito legal. Blástula, que ele seria o B. Bruna, não entendi. Eu também. Isaac, você entendeu assim? O Jubilu tem umas coisas, às vezes, um pouco, tipo, chamar mãe de gorda e neurótica, eu acho muito pesado, gente. Não, sim. É só o bizu. Sim. E a última fase aí, né? Depois a gente fala sobre isso. Na verdade, vai cair a sessão. Vamos abrir a outra, gente? Aí eu explico o bizu, poxa. Professora, minha internet está travando muito, mas é a minha internet. Tá, eu vou abrir a segunda sessão lá, tá, gente? Vou parar aqui. Ok. Tá bom, prof. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá.